Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer um vídeo novo para vocês. Acho que é o começo de uma nova série que é velha, né? Vou explicar melhor. Há um tempo atrás, acho que os primeiros vídeos do canal, eu comecei a fazer alguns vídeos seguidos sobre aquela tag um autor e 3 obras, né? Acho que falei do Kafka, não lembro mais de quem, acho que do Calvino. Mas, eu não sei, alguma coisa me incomodou, eu comecei a pensar, mas e se eu tiver lido mais que 3? Eu não posso falar das outras, ou depois eu volto e falo, tem que ler de 3 em 3, não sei, enfim. Aí eu parei. Mas a ideia de falar sobre um autor me agrada muito. Por quê? Porque eu acho que há autores que, se você não conhecer o contexto histórico, a condição dele naquele contexto, a gente não vai compreender bem a obra e a gente fica com um preconceito em muitos casos em relação a vários autores. Por quê? Porque a gente comete uma coisa que eu sempre falo e é uma falha grave nossa, que é anacronismo. O que é isso? Olhar com os olhos do século XXI, os olhos de hoje, algo que foi escrito em outra época, bem longínqua. A gente não tem condições de entender uma outra época se a gente não estudá-la. Então a gente fica com preconceito, e todo preconceito tem como base a ignorância, né? E a gente não gosta, não sei o que, não valoriza, porque não gostar não é problema, você pode até não gostar, mas você tem que valorizar algumas coisas, né? Então o autor X ou Y tem as características tais, porque vive naquele contexto, tá, mas não gosta. Ok, mas você não gosta com embasamento, né? E não como eu vejo muita gente falando de muitos autores, não gosta, mas também não sabe explicar por quê, não gosta e não entende. Você não gostar de um autor contemporâneo ou não valorizar um autor contemporâneo é muito mais compreensível do que não valorizar um autor de séculos passados ou do século passado. Por quê? Porque a realidade de um autor contemporâneo a gente conhece bem, porque é a nossa. Agora, dos outros é mais difícil. Então, com tudo isso, eu estou querendo dizer o quê? É muito importante a gente saber quem fala, de onde fala, e quando eu falo onde, eu estou me referindo a tempo e espaço, por que fala e como fala. Tudo isso influencia a obra. Para ilustrar o que eu estou falando, a gente tem o exemplo do Monteiro Lobato. Muita gente diz que ele foi racista, outros dizem que não, por conta dos termos que ele usava. Ora, a gente tem que tentar entender a época em que ele vivia, né? As pessoas pensavam de uma outra forma naquela época. Ele também, claro, cada um é fruto de sua época. Nós pensamos hoje que isso é crime, que isso não é legal, que isso não é politicamente correto. Por quê? Porque são os valores da nossa época. Naquela outra época era outra coisa. Eu nem vou entrar no mérito se ele era racista ou não, porque da literatura mesmo, de leitura de Monteiro Lobato, eu conheço pouco. É claro que eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo quando eu era criança, mas o meu contato com a obra dele é mais assim, televisiva mesmo. E também eu fui no sítio dele lá, aqui em Taubaté, lá onde ele morou, fui lá, fiz uma visita. E só. Tudo isso para dizer o quê? Que eu vou começar essa série, O Que Esperar de Fulano ou de Beltrano, considerando essas questões. É claro que eu não vou fazer nenhum vídeo com aprofundamento, né? Porque eu não sou especialista em nenhum deles, eu já falei, eu não sou professora de literatura, apenas gosto, sou formada em letras e gosto. Eu acho importante a gente tentar entender, vocês sabem que eu gosto de história, vocês sabem que eu leio bastante sobre ciências humanas de modo geral e eu tento conhecer, né, todo esse contexto de quem está falando e para entender por que está falando. Então esta série vai ter vídeos assim, tentando entender como pensava e por que pensava o autor naquela conjuntura sócio-histórica específica. E como isso impacta a sua obra. Vamos tentar conversar sobre isso, né? Vou fazer as minhas tentativas. E um dos meus critérios será, para eu fazer isso, eu tenho que ter lido pelo menos 3 obras do autor em questão, né? No mínimo, condição mínima, assim, para começar a falar sobre ele, porque para entender como o contexto dele impactou a obra. Porque não adianta também separar o autor da obra, porque o que interessa aqui é mais a questão literária, né? Então, como aquilo tudo impactou a obra e aí talvez a gente assinalar algumas coisas.
Certo? Introdução longa feita, então vamos ao autor da vez. Vocês já viram pelo título desse vídeo que eu vou falar do José de Alencar. Por que eu vou começar essa série falando do José de Alencar? Ah, não sei. Foi o primeiro que me veio, é o primeiro que eu lembrei dos livros que eu já li, percebi que eu já li uma quantidade boa, né? Eu vou mostrar tudo que eu já li dele. Na verdade, eu li tudo que eu tenho dele, não, né? Não é, talvez seja metade da obra dele, né? De tudo que ele produziu. Mas vamos lá. 5 minutos e A Viuvinha. 5 minutos parece que foi o primeiro romance dele. Eu diria que é uma novela, né? Um conto, uma novela, mas enfim, tanto é, ó. Essa encadernação aqui tem as 12 histórias. Eu li a primeira vez essas 12 histórias há muito tempo, acho que eu estava no ensino médio. E reli ano passado. Senhora, uma das obras dele que eu mais gosto, né? Eu gosto muito de duas aqui. Eu vou falar já outra. O Guarani. Gosto do Guarani também, mas não tanto quanto de Senhora e de Lucila. Aqui nessa encadernação eu tenho Iracema e Lucila. Lucila e Diva. Então isso é tudo que eu tenho dele. Tudo que eu li dele. Eu já vou comentar algumas coisas aqui sobre essas obras, mas eu vou primeiro falar do contexto do José de Alencar. Ele nasceu, se não me engano, em 1829, por aí, quase meados do século XIX. E morreu, acho que em 1877. Ele nasceu em Fortaleza. Ele era filho de um padre com a prima desse padre, né? Ou seja, ambos eram Alencar mesmo. Então, por mais bastardo que fosse, ele tinha o nome do pai. E foi um escândalo porque ele foi o primogênito de uma série de, sei lá, mais de 5, 7, 12, não sei quantos filhos. Mas muitos filhos. Então foi um escândalo porque o pai dele era padre, né? Mas é uma família abastada, porque depois o pai dele também se tornou político, foi para o Rio de Janeiro, o pai dele, se eu não me engano, era senador, se tornou senador. E se a gente pensar, ele nasceu em 1829, era o reinado do Dom Pedro I. 2 anos depois, Dom Pedro abdicou. Ou seja, a infância do Alencar, infância e morte, inclusive, toda a vida dele, quase toda, né, com exceção dos 2 primeiros anos, ele viveu sob o reinado de Dom Pedro II. Ele veio para o Sudeste com uns 11 anos mais ou menos, acho que para o Rio de Janeiro, né, para a corte, né, como eles diziam na época, e ele estudou Direito na faculdade aqui. Eu falo aqui porque eu moro no centro de São Paulo, é logo ali. Faculdade de São Francisco, da USP. E ele também ingressou na vida política. Ele se tornou, se eu não me engano, ele foi deputado, ele foi ministro da Justiça também. E ele concorreu ao Senado, só que Dom Pedro o recusou, porque considerou ele jovem demais. E ele teve birra de Dom Pedro, ele fazia ataques públicos ao Dom Pedro. Não gostava, acho que por conta disso, né? Ficou muito ressentido. Tudo isso pra falar o quê? Ora, se eu estou falando que José de Alencar era de uma família abastada e que ele era político, a gente já está falando do lugar dele no mundo, né? No século, meados do século XIX, Brasil Imperial. A gente sabe que a política institucionalizada tem como elemento constitutivo pelo menos 2 coisas. A vontade de poder, né? Todos os candidatos a algum cargo eletivo, eles têm essa vontade de poder, senão não teria sentido se candidatar. E a defesa dos próprios interesses, ou dos interesses da classe que representa. E quando eu falo isso, eu não estou falando no sentido pejorativo, porque é elemento constitutivo de política institucionalizada. Não, vou dar um exemplo. Se as mulheres brigam por igualdade, lei Maria da Penha, isso é o quê? Defesa de interesses, não é? E você precisa de poder, vontade de poder para mudar as coisas, você precisa de poder político para mudar muitas coisas. Então, toda essa questão dos homossexuais, de direito, de briga, de ter representatividade no Congresso, a mesma questão dos negros, estão todos os excluídos, então, tem que ficar brigando por poder, por espaço, por direitos, ou seja, estão defendendo os interesses. Então, quando a gente fala de querer poder e defender interesse, às vezes soa como algo negativo, porque a gente tem uma experiência muito ruim, né, aqui no Brasil, né, com a nossa política. E eu estou falando isso por quê? Se ele era político, ele era deputado, ministro e tudo mais,
ele era também, né, bem posicionado, é óbvio que ele era a favor da escravidão. O que eu estou falando? É importante entender quem fala e de onde fala. O que ele ia defender? Os interesses dele. Interesse pela escravidão. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque eu já ouvi muitas críticas em relação ao Alencar no que diz respeito a isso, ele não considerar os negros na formação do Brasil, porque ele foi o primeiro, um dos primeiros a se preocupar com essa questão do Brasil profundo, né? Que ficou, esse termo acho que não existia na época, ficou muito conhecido no século XX. Os países latino-americanos iam assim buscar suas raízes, o Brasil profundo, a Argentina profunda. E daí vieram várias revoluções, né? E no século XX a gente teve aqui Mário de Andrade, todo o movimento lá de antropofagia, de Oswaldo de Andrade e tudo mais. Mas antes, no século XIX, o Alencar já tinha essa preocupação. E ele já tinha essa preocupação e a gente está num contexto imperial. O Brasil ainda tinha laços muito fortes com Portugal. A nossa corte, os manda-chuvas eram portugueses. Direto ou indiretamente, a gente ainda tinha laços com Portugal porque a gente se tornou independente e criou um império. Ora, que sentido faz isso? Porque a gente se tornou independente e quem assumiu o poder? Um imperador. Que sentido tem isso? Qual país se tornou independente e assumiu o poder um imperador? Eu não conheço. Né? Acho que no México também aconteceu, mas assim, é exceção, não faz muito sentido. Então assim, pra gente perceber esses laços. Então, o que ele considerava como formação da nação? Índios e portugueses. Daí a gente tem o Guarani, mistura de índio e português, a gente tem Iracema, que era o que ele considerava o essencial. Vamos formar a nação brasileira, vamos buscar os elementos culturais e as nossas origens para ele estavam ali. Mesmo porque a gente há de se lembrar, ele morreu em 1877. Escravo nessa época era considerado propriedade, não era uma condição humana. Ele era a propriedade das pessoas, então assim, de certa forma não era nem considerado gente. Por isso que para ele não fazia o menor sentido considerar escravo como brasileiro, como etnia formadora dessa nação. Mesmo porque não havia miscigenação, havia toda uma cultura ali de julgo e enclausuramento, no caso dos escravos, né? Não fazia parte da sociedade. E mesmo depois da libertação dos escravos, em 88, essa realidade demorou um pouco para mudar. Então Alencar é fruto de sua época, ele defendia seus interesses a favor da escravidão, né? A gente pode ficar um pouco chocado, revoltado, mas enfim, né? Ele é fruto da sua época. No século XIX, a gente também não pode esquecer que tinha todo aquele cientificismo, todos aqueles cientistas, se é que a gente pode chamar assim, que consideravam que as pessoas nos trópicos eram malemolentes, os negros eram descendentes de Cã, então eram inferiores e tudo mais, né? Era a ideologia dominante, né? É claro que havia exceções, Machado de Assis não entrou nessa, mas a maioria entrou. O próprio Cruz de Souza, que era um poeta muito bom, negro, ele acreditava nessa condição. Eu sou filho de Cã. Então tudo isso para entender a obra dele. Muita gente critica esse posicionamento dele, mas ele é fruto da época. Eu estou defendendo o que ele defendia? Não, eu estou defendendo o fato de ele ser coerente com o seu contexto sócio-histórico e político. Agora falando um pouco da literatura, né? A partir do que eu li. Eu sei que a obra dele tem uma certa divisão aí que a literatura faz, algumas voltadas para o contexto do Rio de Janeiro, a parte mais urbana, e outras mais ruralistas, não sei se é esse o termo. Então tem os indianistas, né, que chamam, então o Guarani, Iracema e o Birajara representam bem essa busca por um Brasil profundo. E eu repito o que eu disse, eu não sei se usava esse termo na época, mas o sentido é esse, de buscar as raízes do Brasil. Como eu já disse em algum outro vídeo, eu não gostei de Iracema. Por quê? Em Iracema, eu acho que ele pecou no que ele fazia muito bem, ele sabia fazer muito bem, ele narrava muito bem. Ele narrava muito bem como um autor do século XIX, com toda aquela estrutura do autor do século XIX de estabelecer diálogo com o leitor, de ter um narrador ali que manipula todas as situações, fazendo o leitor esperar que agora eu vou tratar disso e vamos segurar essa cena
aqui, um narrador como se fosse um mestre de cerimônias que levanta as cortinas e abaixa as cortinas quando quer, vamos para a cena tal, vamos para outra, como se estivesse num teatro. E apresentando os personagens, revelando o que quer, de maneira sincrônica, diacrônica, enfim. É um narrador que é quase personagem também. A gente tem mais experiência com isso nas obras de Machado de Assis, mas Machado de Assis aprendeu isso com ele, né? Porque também era fruto de sua época. No século XIX, muitos autores escreviam dessa forma. Victor Hugo, Balzac, até mesmo Freud, para vocês verem que isso não é uma característica da literatura apenas. Freud também escrevia assim, estabelecia essa relação com o leitor. Então, eu não gostei de Iracema por quê? Porque ele não narrou bem, no meu entendimento. Eu acho que ele quis simular a fala indígena, então ele criou uma narrativa truncada, não fluida, meio amarrada, na tentativa de transformar forma em conteúdo que, no meu entendimento, não deu certo. Mas em O Guarani, eu acho que ele acertou bem a mão. A narrativa está muito boa, né? A história romântica, com todos aquelas diretrizes de um romance romântico, mas a narrativa está muito fluida, está muito boa, tem um ritmo muito bom, a gente vai. E o Guarani, ele é até bem grandinho, hein? Aqui, ó, nesse volume eu tenho Iracema e Lucíula, 2 obras. E aqui, ó, eu tenho o Guarani. E eu li isso aqui muito mais rapidamente do que li Iracema, para vocês verem o que é uma fluidez, né, narrativa. 5 Minutos e a Viuvinha são histórias tipicamente românticas, né, que a gente já sabe como termina, mas a gente lê, enfim, era o que se esperava da época. Muita gente não gosta desse tipo de romance, mas é aquilo que eu falei, não cometa anacronismo, porque você perde história. Ler romances assim, né, de séculos passados, faz com que a gente aprenda o quê? O que era valor naquela época. Então, a mulher era sempre apresentada daquela forma, os romances aconteciam daquela forma, porque esse era o valor vigente. Era isso que se esperava da época. Tanto que, quando ele fez Lucíula, que é a história de uma cortesã, a história de amor de uma cortesã, por mais que ela ainda tivesse todo o perfil de uma mocinha romântica, o fato de ser cortesã fez com que esse livro fosse proibido, assim, ele fosse muito mal visto na sociedade. Para você ver que, se não fosse daquele jeito ali, não tinha aceitação. Por quê? Porque era o valor social. Poderia ser hipócrita, mas era o valor da época. Nós somos muito hipócritas, né? Eu acho. Eu acho que todas as sociedades, de modo geral, todo verniz social é hipocrisia, né? Sempre é. E a Lucíula foi uma obra assim que foi, eu não sei dizer se ela foi realmente proibida legalmente, mas ela foi uma obra rejeitada. Porque como o Alencar faz um romance em que a mocinha é cortesã. Nossa, isso escandalizou. Quando eu fizer um vídeo de atualização do projeto que faz o Brasil Brasil, eu vou falar de Lucíula e vou falar o que interessa nessa obra pra gente entender o Brasil daquela época. Tem uns elementos aqui que são muito interessantes. Senhora, eu acho que é a minha preferida dele. Eu já fiz um vídeo sobre essa obra, se não me engano, um dos primeiros do canal. Já li essa história várias vezes. A Aurélia é uma mocinha bem danada, né? Quase uma mocinha do começo do século XX, porque ela compra o marido, tem toda uma história aqui muito interessante. Não vou falar muito dele não, porque tem vídeo aqui, e vocês podem ir lá ver. Mas eu lembro que eu até usei um trecho desse livro para fazer uma apostila de redação, porque eu usei um trecho em que o Alencar, veja como ele é ótimo, narrando. O Alencar, ele descreve o quarto do Seixas de uma maneira que a gente entende a personalidade do Seixas pela descrição do quarto. Toda a forma como ele descrevia, ele estava descrevendo o quarto e o Seixas ao mesmo tempo. Eu achei isso fantástico. E eu gosto muito dessa obra por todas as características que eu falo lá no vídeo, dê uma olhadinha lá. Então esse vídeo é para explicar um pouquinho sobre o Alencar, o contexto dele, porque ele produziu esse tipo de obra e não outra, enfim. Ele tinha um interesse genuíno pelo Brasil.
pela formação brasileira, mesmo porque ele estava ali naquele momento ainda de império, mas ainda de busca de uma identidade. Então ele foi um dos primeiros a se preocupar com busca de identidade nacional, um patriota, digamos. E o fato dele ser político tem muito peso, porque eu imagino que as decisões políticas deles também tinham essa preocupação. Então, assim, é isso que eu falei, é importante a gente tentar entender quem fala e de onde fala. O fato dele ser abastado, ter dinheiro, faz com que a gente compreenda também porque ele era a favor da escravidão. E também o momento histórico, né? Não era favorável à não escravidão, era favorável à escravidão. Então é isso, eu não sei se vocês vão achar tudo que eu falei suficiente ou insuficiente, mas é aquilo que eu falei, é uma conversa, não vou ficar analisando detalhadamente, porque se for assim, esse vídeo fica longuíssimo, eu também nem me sinto capacitado para fazer grandes análises sobre autores e tal. Eu vou falar o que eu conheço, então a minha contribuição. E se vocês quiserem continuar a conversa, tiverem elementos novos para apresentar, então a gente conversa, aí vocês deixam aqui comentário, certo? Eu gostaria que vocês me dissessem qual outro autor, qual o próximo autor que vocês querem que eu comente aqui nessa perspectiva, nessa série, o que esperar de. Lembrando que, como critério, eu tenho essa questão de ter lido pelo menos 3 obras. Então, assim, eu poderia falar de Machado de Assis, de Dostoiévski, Saramago, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Victor Hugo, Balzac, Camus, enfim. Vocês sabem que eu conheço um pouco melhor a literatura brasileira e francesa, então não exijo muito. Eu espero que tenham gostado, eu espero que comentem. Me sigam nas redes sociais, o Querido Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.